tema aqui é a educação inclusiva. Sobre uma pesquisa no plano plurianual da Prefeitura de Guanambi, ela cita 34 vezes as questões de deficiência. Aponta que há 130 unidades de atendimento a essas pessoas com a resposta de que a meta estaria atingida. Em breve análise ao referido plano, nota-se que as ações são genéricas, ou seja, elas não são ações voltadas apenas para a pessoa com deficiência, e sim um conjunto de classes, de pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas carentes. Com melhorias, observei um aumento no número de moradias, de sede de assistência social, ou melhorias de instituições, aquisições de equipamentos para unidades de assistência social, apoio a ações comunitárias e assistenciais, bem como gestão das ações de proteção social especial a vários programas que, sem dúvida, fazem frente às necessidades de toda essa classe, de todas as classes que necessitam dessas ações. Confesso que senti falta de um plano exclusivo no que se refere à pessoa com deficiência, à inclusão da pessoa com deficiência, quer seja em projetos arquitetônicos, para melhor acesso, ou de inclusão de emprego, ou cultural, e principalmente a educação inclusiva. E é sobre esse ponto da educação inclusiva que eu gostaria de falar aqui hoje. Segundo a ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. O Brasil representa cerca de 25% dessas pessoas, ou seja, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. E desses 45 milhões, 67% não têm instrução. O direito à educação e à inclusão estão assegurados na Constituição de 88, em seus artigos 6º, 205, 208, inciso 3. Também temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 2º, que traz, além do conceito das pessoas com deficiência, alguns obstáculos no que se refere ao convívio dessas pessoas em sociedade. O artigo 27 do Estatuto elenca a educação como um direito assegurado da pessoa com deficiência através do sistema educacional inclusivo, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Tanto a Constituição quanto o Estatuto têm um papel fundamental na teorização da educação inclusiva, como expressão de direitos humanos. A expansão de pesquisas voltadas para a educação inclusiva teve início de forma mais robusta na década de 70, com a criação de normas e instituições voltadas aos ensinos especializados para as pessoas com deficiência. Em 88, a Constituição reconheceu a necessidade de uma maior proteção a essas pessoas, através da não discriminação, reabilitação, integração, inclusão social e atendimento educacional especializado, de preferência em rede regular de ensinos. Em seguida, veio a Declaração de Salamanca, de 94, que oferece subsídios para a formulação de reformas políticas e de sistemas educacionais a fim de incluir essas pessoas com deficiência no ensino regular de forma gratuita. Também temos a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é um outro grande marco, um documento internacional que foi assinado em Nova York em 2007, ratificado no Brasil em 2008 e promulgado em 2009. O Brasil, ao ratificar essa convenção, assumiu diversas obrigações, com a finalidade de garantir a equiparação de oportunidades para pessoas com e sem deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, criada em 2015, é uma lei denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Sua criação teve base a referida convenção e assegura o direito das pessoas com deficiência. Inclusive, essa lei trouxe algumas alterações do Código Civil em seus artigos 3º e 4º com relação aos absolutamente e relativamente incapazes. E tantos outros regulamentos que corroboram com a busca pela igualdade e a inclusão social. Quando falamos em educação, entendemos que a educação convencional em uma sociedade democrática desempenha um papel fundamental na construção do caráter da pessoa, possibilitando o conhecimento a si próprio e utilizando desses conhecimentos para vencer os obstáculos que a vida em sociedade lhes impõe, tendo seus direitos respeitados.
A inclusão educacional está envolvida em demandas específicas diretamente ligadas a projetos políticos pedagógicos de forma permanente, já que as diferenças não serão extintas. Devemos ver a educação inclusiva como uma expressão dos direitos humanos, sem esquecer que, em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos representou na colaboração para com a sociedade no combate de situações de discriminação, de preconceitos, de opressão, buscando dar valor à igualdade entre as pessoas e visando a dignidade humana. E nesse contexto, dentre tantos outros direitos, como saúde especializada, livre acesso, está o direito à educação. Intimamente ligado aos direitos humanos, especialmente no princípio da igualdade. Estamos falando de democracia, de igualdade de oportunidades. Estamos falando de democratização da educação, que é ação em concreto, ou seja, nesse caso, tornar a educação acessível para todos. Deve haver acesso dos alunos com deficiência em escolas comuns. Caso isso não ocorra, há desigualdade e, fatalmente, o objetivo da inclusão não será alcançado. Lembrando que integrar não é sinônimo de incluir. Integrar é colocar a pessoa na sociedade como essa se encontra, e incluir é preparar a sociedade para receber essa pessoa com deficiência. E também é importante mencionar que o indivíduo não deve sofrer o ônus da inclusão sozinho. É preciso olhar para as duas dimensões, ou seja, o que o indivíduo deve fazer para se incluir e o que a sociedade ou o local que vai recebê-lo deve fazer para incluí-lo. Levando em conta que estar em um local indesejado não é uma inclusão, e sim uma violência. Quando se fala em educação inclusiva, percebe-se que as pessoas com deficiência, a educação vai além de todos os obstáculos existentes. Temos visto a complexidade e o grande desafio que é a implantação de programas de educação inclusiva. Diante disso, é importante que as escolas identifiquem, e respondam às necessidades desses alunos, acomodando-os em ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade para todos. Tendo em mente que não é para um indivíduo que as escolas ou as sociedades não estão preparadas, mas sim para um coletivo, claramente por compartilharem que algumas pessoas não possuem o mesmo valor, uma atribuição de sentidos negativos, como se fosse um grupo inferior ou oneroso à sociedade, impedindo que essas pessoas possam ser sujeitos autônomos com seus próprios direitos. É raro que ocorra uma inclusão sem a oportunidade de convívio das diferenças. Só com o convívio é que se assegura propriamente o acolhimento e o pertencimento. Devemos ter em mente que a condição formadora essencial para o desenvolvimento humano é a educação. Somente uma pessoa que recebeu educação é capaz de fazer escolhas políticas que assegurem o respeito a esses valores sem ser rotulado ou excluído. Portanto, é reconhecível que temos uma ordem jurídica de primeiro mundo que assegura a inclusão, que protege o grupo vulnerável. Com certeza temos um plano jurídico, aquilo que se pode dizer eficácia. Contudo, na realidade fática, no nosso dia a dia, o que falta é efetividade. Dentre os 17 objetivos da Agenda 2030, está o objetivo 4, que assegura a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e propõe oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Para que as mudanças ocorram e o objetivo 4 seja alcançado, é necessário que hajam políticas públicas efetivas, para que as normas de fato sejam colocadas em prática e seja alcançada a tão esperada inclusão. Por isso, nosso desafio de hoje é, como salienta o professor Aires Brito, celebrar um segundo contrato social, aquele que busca conferir a efetividade aos direitos humanos. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar sobre a educação, de poder dizer sobre a educação e trazer as agruras das pessoas com deficiência na questão da inclusão.